graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Uma alegria poder compartilhar com você mais uma vez da palavra do Senhor, palavra que quer dar direção para a nossa vida, palavra que quer despertar a fé, fortalecer a fé que há em nosso coração, palavra que renova também a nossa esperança. Você é muito bem-vindo, bem-vinda neste momento de meditação. Hoje quero conversar com você a partir do texto de Lucas, capítulo 8, do verso 40, que diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora imediatamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido.
Queridos amigos e amigas, a gente tem passado por um tempo bem difícil. É um tempo de muita tristeza, um tempo de luto, em tempos de incerteza, em tempo de medo. Precisamos fazer como o profeta Jeremias nos ensina no livro de Lamentações. O profeta, em meio à sua dor, em meio à sua tristeza, em meio ao seu lamento, ele precisa de algo que lhe dê esperança. E ele lembra que as misericórdias do Senhor não se acabam, mas renovam-se a cada manhã. E que grande é o amor do Senhor. Queridos, também nós, em meio a essa situação que estamos enfrentando, né? Tempo difícil, tempo de incerteza, tempo de medo, né? De muita angústia, precisamos de algo que nos dê esperança. E o que nós temos de concreto diante de nós, né? Aquilo que é palpável, é a palavra do Senhor. E essa palavra, ela nos ensina a respeito de Deus, ela nos ensina a respeito do caráter de Deus, ela nos ensina a respeito de nós, de que nós fomos criados por Deus, de que Deus tem amor por nós e tem propósito para a vida de cada um de nós. Assim como esse texto que nós acabamos de ouvir, ele também nos fala a respeito do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso amado. O texto inicia dizendo que havia uma multidão que recebe Jesus com grande alegria, né? E que no meio desta multidão, enquanto Jesus caminha, surge um homem, né? Um homem aqui identificado como Jairo, um homem importante, né? Dirigente da sinagoga. E esse homem então, ele procura Jesus, ele vai até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele implorando-lhe que Jesus fosse à sua casa, pois a sua única filha, né, de cerca de 12 anos, estava doente e à beira da morte. É muito interessante como também ainda hoje, né, enquanto algumas pessoas estão celebrando, aqui o texto diz que tem uma multidão que estava alegre, e essa multidão que estava alegre não consegue perceber que no meio dela, né, havia um pai profundamente angustiado, com muito medo, passando por grande tribulação, pois a sua única filha, né, sua filhinha de 12 anos, estava doente, à beira da morte. Também isso a gente percebe nos dias de hoje. Muitas pessoas parecem que não estão vivendo a pandemia, né? Passam os dias celebrando, festejando, indiferentes muitas vezes a todos os decretos, né, que requerem de nós um certo cuidado, um certo distanciamento, e muitas vezes a multidão vive como se não existisse uma pandemia, vive como que indiferente à dor de tantas e tantas pessoas. Não estou dizendo com isso que é pecado a gente se alegrar, a gente celebrar, mas o que eu quero chamar a atenção é para que a gente possa perceber as pessoas que estão ao nosso redor. Podemos celebrar a vida sim, mas sem esquecer das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Bem, aqui nesse texto, logo de cara nós aprendemos algo com esse homem, né, com o Jairo. É a atitude dele. Ele vai até Jesus, ele sabe onde procurar, né? Ele procura Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele, implorando-lhe, ele faz um pedido. Está mais do que na hora de nós procurarmos ao Senhor Jesus. Está mais do que na hora de nós nos prostrarmos aos seus pés e implorar por sua misericórdia sobre as nossas vidas. Aqui este homem, ele tem uma demanda, uma necessidade, ele está desesperado e ele busca a Jesus. Eu queria te convidar para que nós, como igreja, nós estivéssemos buscando a presença do Senhor, nos colocando com humildade, né? Clamando assim pela misericórdia dele sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão doentes, sobre a vida das famílias que estão passando pelo luto. Aqui, enquanto Jesus estava a caminho, né, a multidão o comprimia e surge uma outra personagem, né? Surge ali uma mulher que havia 12 anos estava sofrendo de hemorragia
e ela já havia gastado todo o seu recurso com os médicos e não havia encontrado solução para a sua dor, né? E essa mulher, então, ela chega por trás e ela toca em Jesus. Eu fico pensando no drama, todo esse drama que está ao redor de Jesus. Uma multidão que caminha alegre, né, porque estava com o seu mestre, porque eles estavam esperando, talvez por esse encontro há muito tempo. De um lado temos um homem, um pai desesperado, e agora, para aumentar o desespero desse pai que suplicou a presença de Jesus, surge uma mulher e que interrompe assim a caminhada de Jesus. Diante dessa situação, né, essa cena, esse texto, ele é muito dramático, né, ele é muito cheio de emoção, por assim dizer. Temos a multidão, né, que está alegre porque há muito tempo esperava esse encontro com Jesus, né, então o povo está celebrando, mas temos também um pai desesperado, angustiado, né, pedindo que Jesus vá até a sua casa, mas a multidão está atrapalhando aí, né, no entendimento desse pai, a multidão está impedindo que Jesus chegue até a sua filha. E não bastasse isso, surge um terceiro personagem, que é esta mulher que há 12 anos estava sofrendo. Essa mulher que já havia gastado todo o seu recurso em busca de cura e que não havia encontrado, né, pois ninguém pudera curá-la. Agora esta mulher também está no caminho deste pai desesperado. Esta mulher, ela chega por trás, ela toca em Jesus, né, na borda do seu manto, e ela fica curada da sua enfermidade. E Jesus, ele faz uma pergunta que incomoda, né, ou que leva os discípulos a ficarem assim, confusos. Jesus pergunta: olha, quem tocou em mim? E como ninguém se acusou, Pedro diz: como assim, Senhor? A multidão está ao teu redor, te apertando, te empurrando. E o Senhor pergunta: quem tocou em suas vestes? Jesus diz: olha, eu sei que alguém tocou em mim com o desejo de ser curado, com a esperança de ser curado. Jesus sabia muito bem quem tinha tocado, quem o tinha tocado, mas ele queria trazer esta mulher para o centro da conversa. Essa mulher, né, que ela não era, no tempo de Jesus, as mulheres não tinham muito valor. E é interessante que esse texto nos conta a história de que Jesus, ele vai ao encontro desta criança, desta menina. Jesus vai ao encontro, ele atende esta mulher, né? Ele traz assim para o centro da história estas duas figuras femininas, e ele faz esse questionamento perguntando: quem tocou em mim? É justamente para colocar a mulher no centro da conversa, porque ela, como mulher, sabia que ela não tinha direito a se expressar por conta da sua enfermidade, né? Por conta dessa hemorragia. Ela era tida como alguém que era impura, e ela não poderia tocar ninguém, porque ao tocar alguém, ela tornaria outra pessoa também impura. Mas Jesus, ele traz esta mulher para o centro da conversa, porque ele quer, além de curá-la fisicamente, ele quer curar a alma dessa mulher. Ele atende esta mulher e ele então, agora sim, ele segue o seu caminho rumo à casa de Jairo. E acho extraordinário que nesse texto ele nos ensina também que que para Jesus todas as pessoas são iguais. Aqui temos um homem, né? Um homem importante, um homem com certo status. Aqui temos também uma mulher que ela não era digna da atenção de Deus e das pessoas. Mas Jesus, ele trata as duas pessoas com igual atenção. Ele cuida da mulher, assim também como ele cuida da situação de Jairo. Ele vai ao encontro, né, da filha de Jairo. Também é interessante que, enquanto Jesus estava falando com aquela mulher, chegam algumas pessoas, né, vindos da casa de Jairo, e dizem assim: olha,
não incomode mais o mestre, pois a sua filha acaba de morrer. Ouvindo Jesus isso, ele diz para Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, né? Se você está aí numa situação de enfermidade, lutando com alguma enfermidade, eu não sei se você, ou talvez você esteja passando por uma situação de crise financeira ou de crise nos seus relacionamentos, né? Isso não é de hoje, isso já vem se arrastando há muitos dias, há muitos meses e anos, talvez. Mas esta palavra de Jesus também é uma palavra para nós, né? Onde ele diz: olha, não tenha medo. Diante de situações difíceis, diante de tribulações, essa palavra de Jesus é uma palavra para nós hoje. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jesus ele vai até a casa de Jairo, as pessoas estão ali ao redor, né? Agora uma multidão que está chorando, uma multidão que está lamentando, né, pela vida daquela criança. Jesus ele entra na casa com alguns discípulos, junto com o pai e com a mãe da menina, e ele toma a menina, né, ele toma a menina pela mão e ele diz: menina, levante-se. E essa menina se coloca, ela se levantou imediatamente. E aqui mais uma vez essa palavra também é para nós. Esta palavra é para você que se sente abatido, que se sente que está desanimado, que talvez esteja prostrado, né, diante dos teus problemas que se agigantam diante de você. Eu queria convidá-lo, eu queria desafiá-lo, meu irmão, minha irmã, a olhar na direção de Jesus, a olhar para aquele que é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Ele que tem a última palavra sobre a nossa vida e sobre a nossa situação. E a palavra que Ele nos traz nesta meditação é pelo menos duas palavras. Ele diz: olha, não tenha medo, tão somente creia. Diante das tuas tempestades, eu quero dizer, não tenha medo, tão somente creia no amor, na bondade e na misericórdia do Senhor Jesus. E para você que está caído, abatido pelo caminho, esta palavra de Jesus para a menina também pode ser uma palavra para você, onde ele diz: levante-se, coloque-se de pé, como um filho amado de Deus, como uma filha amada de Deus. Querido irmão, querida irmã, as tempestades, as tribulações, a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida, mas sim Jesus. Como Paulo disse, se vivemos, vivemos para o Senhor; se morremos, morremos para o Senhor. Quer pois vivemos ou morremos, somos do Senhor. Convido você para olhar na direção desse Senhor, que acolhe todas as pessoas, que tem uma palavra para cada um de nós, para mim, para você. Uma palavra que quer nos fortalecer, nos consolar, uma palavra que quer curar as nossas feridas. Que o Senhor esteja te abençoando, meu irmão e minha irmã. Querido e amado Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, palavra que revela a nós quem Tu és, revela o Teu caráter, Senhor. Palavra que revela a nós o quanto, Senhor, Tu nos ama e que Tu tens um propósito para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o pecado, a morte, as tribulações não têm a última palavra sobre a nossa vida, mas sim o Teu Filho Jesus. Dá, Senhor, que através do Teu Espírito Santo nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz a nos alcançar, a Tua voz falando aos nossos corações, nos acalmando, despertando fé, gerando fé e renovando a nossa esperança. Querido e amado Deus, nós oramos como igreja, oramos, Senhor, pelas pessoas que estão doentes, enfermas. Ó Deus, envia o Teu Espírito Santo. Ó Deus, estende o Teu braço para curar. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para restaurar estas pessoas. Oramos, Senhor,
pelas pessoas enlutadas. Senhor, tem misericórdia. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para consolar, para confortar a todas elas. E dá-nos a certeza, Senhor, de que nós não estamos sozinhos nessa jornada, mas de que o próprio Deus caminha ao nosso lado. Querido e amado Deus, nós nos juntamos também neste momento como Tua igreja, como Teus filhos e Tuas filhas, quando oramos juntos, e nessa oração, na oração que Jesus nos ensinou, nós queremos colocar, Senhor, tudo aquilo que pesa sobre nós, tudo aquilo que nos traz medo, tudo aquilo, Senhor, que nos paralisa. Nós queremos colocar diante de Ti, quando juntos oramos a oração que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, que a bênção do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você hoje e todo sempre. Amém. A todos e todas uma boa e abençoada semana.